A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos e irmãs, nesta madrugada quero ministrar a palavra de Deus ao seu coração e pedir que o Senhor te abençoe grandemente e poderosamente para que tu sejas cheio do Espírito Santo. Que essa palavra seja transformadora para a tua vida. Eu quero que você abra a Escritura comigo no Evangelho de Marcos, no capítulo 7, no versículo 24, o qual assim nos diz a palavra de Deus. E, levantando-se dali, foi para os territórios de Tiro e de Sidom. E, entrando numa casa, não queria que ninguém o soubesse, mas não pôde esconder-se. Querido Deus e amado Pai, eu venho suplicar a tua bênção e a tua graça nessa hora, para que o Senhor nos dê graça para a ministração da tua palavra e o Senhor fale aos nossos corações, porque muito carecemos, Senhor. Louvado seja Deus. Quero ministrar sobre o tema a fé que não desiste, a luta de uma mãe. Que o seu coração esteja aberto para ouvir a palavra de Deus. Eu sei que há dores que calam a voz, mas essas dores não podem calar a fé. Eu sei que há orações que atravessam o silêncio de Deus. Quantas vezes você mesmo já passou tanto tempo sem ouvir a Deus, né? Mas há orações, há pedidos que atravessam o silêncio de Deus. E há amor que move o céu. E como o amor de uma mãe, como o amor de um pai, como o amor de qualquer ser que ama, de qualquer homem ou mulher que ama o seu próximo. A Bíblia, ela nos conta sobre uma mulher que não desistiu. Mesmo quando tudo dizia que era tarde demais, que estava perdido, que não tinha mais jeito e que ela esperasse na fila. Estou falando da mulher Sirofenícia. Amadas, olha só. A Bíblia diz que Jesus queria só se esconder, né? No versículo que nós lemos em Marcos 7, 24. Ele estava cansado, porque ele tinha acabado de sair de longos dias de missão, de pregação, de curas, libertação, enfrentando religiosos. Então, aquela carne que habitava ali corporalmente, o Espírito de Deus, porque a Bíblia diz que o poder da divindade estava sobre ele. Aquela carne cansava, aquele homem cansava, sentia o peso, sentia a fadiga, o desejo de descansar e ficar também em silêncio depois de falar com multidões, né, amados?
Por isso você olha que ele diz que ele não queria que ninguém o soubesse onde ele estava. E os discípulos ouviram aquilo. E certamente tentaram cumprir essa ordem do Senhor, tentaram ocultar o Senhor, impedir que alguém o incomodasse. A casa certamente estava fechada. E o nosso mestre, o nosso Deus, aquele corpo, precisava descansar, né? Amados, mas eu sei que há dores que nem as paredes conseguem conter. E a fé, é aquela fé que descobre o caminho até o milagre. Olha, meu amado irmão, minha amada irmã, lá fora da casa havia uma mãe, uma mulher desesperada. E de alguma forma, eu não sei como, mas a Bíblia diz que ela soube que o Senhor Jesus estava lá. Ela soube que a cura estava lá. Ela soube que a libertação, que a solução dos seus problemas estava lá naquela casa. Ela não precisava ver, ela cria. Olha que coisa mais linda, né? Oh, meus amados irmãos, aquela mulher sirofenícia, estrangeira, o qual a Bíblia não dá o nome, ela se aproxima, entra naquela casa e o seu clamor rompe aquele silêncio. O Senhor Deus não queria ser incomodado. E o clamor daquela mãe, a oração daquela mãe, ela rompeu o silêncio. E ela disse com voz bem forte, jogando-se aos pés do Senhor, ela disse: Senhor, tem misericórdia de mim. Minha filha está horrivelmente atormentada por um demônio. Oh, meus amados, certamente os discípulos queriam afastá-la para não incomodar o mestre. Quando ela foi chegando, alguém com certeza tentou interrompê-la. Mas ela conseguiu chegar, se lançar aos pés do mestre. E ela abraçou os pés do mestre. E o Senhor queria silêncio, lembra? E quando o Senhor Deus fala com ela, depois que ela dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, porque a minha filha está horrivelmente atormentada por um demônio, está endemoniada. Eu creio que quando ela falou isso, o Senhor ficou um pouco em silêncio. Eu quero acreditar. E quando ele finalmente fala, meus amados, as suas palavras são duras. Sabe o que ele disse para ela? Não é bom tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ei, meu Deus amado. Ai, que palavra dura. Mas aquela mãe respondeu com humildade e fé: sim, meu Senhor. Mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores, dos seus donos. Olha que palavra aquela mulher disse, meus amados. O Senhor disse: olha, não é bom tirar do pão dos filhos e dar aos cachorros. E ela não pediu um pão. A sua expressão, ela disse: sim, meu Senhor,
mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Ela não queria um pão inteiro, ela queria apenas uma migalha, meus amados. Sabe aquela palavra, igual aquele outro senhor que tinha um empregado e que ele foi tão humilde que o Senhor estava indo para a sua casa e ele disse: Senhor, eu não mereço, não sou digno que entres na minha casa, mas diga só uma palavra e o meu criado sarará. Olha que coisa mais linda. É a mesma expressão que essa mulher diz: Senhor, os cachorrinhos comem das migalhas das mesas dos seus senhores. Ou seja, eu preciso de uma migalha, eu preciso de uma palavra sua, eu não quero um pão inteiro. Eu acredito que quando o Senhor falou duramente com ela, que ela respondeu desse modo, logicamente, o Senhor estava testando a fé dela. E nesse instante, o coração do Senhor se quebra diante daquela fé, diante daquele coração, diante daquele amor de mãe, porque a Bíblia narra que Deus resiste ao soberbo, aquele que pensa só nele. Mas essa mulher estava pensando em quem ela amava, da sua filha. E a Bíblia diz que ele ouve, atende aos humildes. Louvado seja Deus. Ele olhou para aquela mulher e disse: mulher, grande é a tua fé. Seja feito como desejas. Ele disse: vai, a tua filha já está curada. Aleluia, meus irmãos. E a Bíblia diz que naquele mesmo momento, naquela mesma hora, a filha da mulher ficou curada. Ela queria apenas uma palavra. E o Senhor Deus deu uma palavra para ela. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Agora você imagina aquela mulher que entrou naquela casa sem ser convidada, atrás de uma bênção, se lança aos pés do Senhor, clama ao Senhor, o seu amor, a sua petição rompeu o silêncio. E agora quando o Senhor diz: vai, como creste, a tua filha já está curada. Grande é a tua fé. Seja feito como desejas, mulher. Naquele mesmo momento, a sua filha Sara, você imagina ela saindo dali crendo, irmãos. Ela saiu daquele lugar crendo na palavra do Senhor. Ela saiu daquela casa agora direto para a sua casa. Não sei quanto tempo ficava. Não devia ser perto, mas ela sai daquela casa com a bênção na mão, com a bênção no coração, e ninguém podia tirar essa bênção dela. Ela já sai imaginando: a minha filha está curada, a minha filha está salva. E ela sai correndo, agora ninguém segura mais ela. Agora você imagina como foi o caminho de volta, irmãos. Olha que maravilha. Não sei que idade essa mulher tinha, mas eu sei que ela voltou correndo o mais rápido possível para encontrar com a sua filha, para encontrar com o seu milagre. Muita gente não sabe o que é ter uma pessoa endemoniada, o que é lidar com uma pessoa endemoniada, principalmente na família. Imagina agora, depois de tanto sofrimento, de tanta dor, de tanta agonia, essa mulher voltando para casa. Lembra daquele homem que chegou ao Senhor e disse: olha, Senhor, trouxe o meu filho endemoniado, o demônio tenta matá-lo, lança no fogo,
tenta tirar a sua vida, mas os seus discípulos nada puderam fazer. Ou seja, Senhor, faz alguma coisa. Oh, meus amados, aquele homem também recebeu a bênção. Ele foi atrás da bênção. Agora você imagina, a mulher foi atrás da bênção, agora ela está voltando com a bênção. Você imagina agora essa mãe voltando para casa, esse coração acelerado. Você imagina as lágrimas dos olhos, crendo na bênção, meus irmãos. Andando e o seu rosto sendo molhado pelas lágrimas. Ela levou até o Senhor um pedido. E ela volta agora com lágrimas, feliz, lágrimas de felicidade. Você imagina só esse ponto, o caminho é longo, mas há uma certeza no coração dessa mãe. Jesus falou, está falado. Jesus disse, está dito, porque a sua palavra não volta para trás. Ela creu. E quando ela chega em casa, você imagina, irmãos, alguém correndo ao seu encontro e diz: mãe, a tua filha está sarada. Você imagina quando ela entra no quarto e vê a sua menina na cama, calma, aleluia, sorrindo, curada, e dizendo: mamãe. Aquela mãe cai de joelhos, meus amados. Aquela mãe chora, beija o rosto da filha e agradece ao Deus dos deuses. Ela agradece o silêncio de Jesus, que queria ficar só, não queria ser incomodado. Mas ela agradece ele, dá glórias ao Senhor. E agora ela está grata. Aquela dor, aquela agonia que ela passou, aquelas lutas, se vira agora um testemunho. O desespero daquela mulher se torna agora em uma adoração. Ela cantou, ela adorou, ela glorificou o nome do Senhor. Porque tanto sofreu e agora recebe a sua bênção, meus amados. E você imagina os discípulos vendo aquela cena. Você imagina Pedro vendo aquela cena que estava lá. Ele viu tudo aquilo. Ele viu Jesus cansado. Com certeza ele viu os discípulos tentando proteger o mestre, dizendo: ele não está aqui, porque ele não queria ser incomodado. Com certeza ele viu aquela mulher insistindo, se humilhando e não desistindo. Com certeza Pedro viu o olhar de Jesus mudar quando a fé rompeu o cansaço do mestre. Pedro viu certamente o sorriso do Senhor quando aquela mulher chegou clamando ali. Oh, amados, eu tenho certeza que ele viu tudo isso, porque anos depois Pedro escreveu, lembrando daquela cena, creio eu, lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6. Sabe o que ele escreveu? Humilhai-vos, portanto, debaixo das poderosas mãos de Deus, porque ao tempo certo Ele vos exaltará. Ao tempo certo Ele vos ouvirá. E muitas vezes você fica se humilhando para o vizinho, falando teus problemas, problema da família, problema da tua casa, problema com o marido. Muitas vezes você fala para o vizinho, problema com teus filhos. É uma humilhação um crente ficar falando para os outros, para terceiros. Onde a Bíblia nos relata e nos manda a cada um de nós nos humilharmos, sim, mas debaixo das potentes mãos de Deus. Sabe o que é isso? Orando. Sabe por que debaixo das potentes mãos de Deus? Porque quando aquela mulher se joga aos pés do Senhor, certamente a mão dele foi sobre a cabeça dela.
Humilhai-vos debaixo das potentes mãos de Deus. O apóstolo Pedro aprendeu com aquela mulher que a fé verdadeira não exige nada. A fé verdadeira se humilha diante de Deus. Porque o caminho do milagre, o caminho da cura, o caminho da bênção, ele passa pela entrega, quando você se joga aos pés do Senhor, quando você se entrega ao Senhor, porque o fato dela se jogar aos pés do Senhor, ela está se entregando os seus desejos, a sua vontade diante de Deus, o seu fardo diante de Deus. E eu tenho certeza que quem se coloca debaixo das mãos de Deus é levantado por ela. Quando ela se joga e está deitada aos pés do Senhor, quando ela recebe a bênção, com certeza Ele o toma pela mão e diz: nunca vi tanta fé. Vai em paz. Tua filha está curada, glória a Deus, amados, aleluia. O que eu quero trazer essa mensagem para você, para a sua casa, para a sua família, é que você não desista, pai. É que você não desista, mãe. Que você não desista, mulher, que você não desista, homem. Que você não desista da sua família. Há uma história real de uma mãe que não desistiu, que aconteceu muitos séculos depois, dessa passagem do Senhor Jesus com essa mulher sirofenícia. Essa história real, ela conta de uma mãe que viveu algo semelhante. Essa história aconteceu nos Estados Unidos no ano de 1940. Nesse ano, em uma família muito pobre, nasceu uma menina chamada Vilma Rutherford. E ela nasceu frágil, prematura, e logo contraiu uma poliomielite. E os médicos disseram para a mamãe: ela nunca vai andar. Olha que uma autoridade diz para uma mãe: sua filha nunca vai andar. Mas aquela mãe que ouviu aquilo, ela não aceitou essa palavra nunca. Ela não aceitou a palavra não tem jeito. E essa mãe pobre, todo dia, durante 8 anos, essa mulher caminhava quilômetros para levar sua filha aos tratamentos, que era longe da sua casa. Ela ia a pé, meus amados, passando, sofrendo sob chuva, sol, sobre frio, perigos. Para ir ao médico, tinha que sair de madrugada, pelos viralejos, mas ela não desistia. Ela creu que a sua filha poderia voltar a andar. Ela sabia que a cura estava em algum lugar, e ela acreditava que Deus tinha um plano grande para a sua filha. E por muito tempo, por 8 anos praticamente, ela fez essa jornada. E um dia, a sua filha começou a andar. Ei, glória a Deus, que Deus maravilhoso. E um dia a sua filha começou a andar. Depois de andar, a sua filha começou a correr. Olha que coisa mais linda, meus irmãos. Se não me falha a memória, no ano de 1960, nos Jogos Olímpicos de Roma, aquela menina que não podia andar, ela se tornou
a primeira mulher americana a ganhar 3 medalhas de ouro em uma só Olimpíada, gente. Que coisa mais linda, que algo maravilhoso. E quando perguntaram para ela sobre a sua força, ela respondeu: a força que me trouxe até aqui veio da minha mãe. Ela me ensinou que a fé e o amor podem transformar o impossível em vitória. Que coisa linda! Então, meus amados, não desista, porque a fé, ela move o coração de Deus. Assim como aquela mulher cirofenícia venceu, assim como a mãe de Vilma venceu. Eu sei que há pessoas ouvindo essa mensagem que mesmo diante do silêncio de Deus, parece que o Senhor Deus está quieto, não está respondendo. Você continua crendo. Mesmo no meio de tantas batalhas, de tantas agonias, de tanto sofrimento, você continua crendo. Mesmo quando tudo parece escondido, você continua buscando, porque a palavra diz: buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á, pedi e dar-se-vos-á. E aquela mulher pediu para o Deus dos milagres. Ele está lá. Ela dizia: Ele está lá. A minha cura está lá. Você sabe que a tua vitória está no Senhor Jesus. Só nele você pode ter vitória. Você sabe que Deus ainda faz milagres. Talvez você esteja orando há tanto tempo, né? Sem ter resposta. Talvez pareça que Deus está escondido, está quieto, não quer ser incomodado. Mas Ele não pode se esconder da fé. Nem quer, né? Ele é Deus. Eu tenho certeza que o que hoje é dor e lágrima, confia em Deus, que amanhã será testemunho e alegria para a glória de Deus. Eu tenho certeza que a estéril será mãe de filho. Eu tenho certeza que a solitária habitará em família, terá um esposo, o solitário terá uma esposa, terá filhos, porque Deus ainda honra a sua palavra. Passa os céus e a terra, mas a palavra dele não. E aquele que se humilha debaixo das potentes mãos de Deus, ao tempo certo, será abençoado. Quando todos tentam esconder Jesus, a fé de uma mãe o encontra. Quando o céu parece calado, o amor que crê faz o milagre acontecer. Porque quem tem a fé de se humilhar diante das potentes mãos de Deus, debaixo das potentes mãos de Deus, recebe a cura, recebe a bênção. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Não desista da sua família, não desista da sua casa, não desista do seu filho, não desista da sua filha. Busque e você vai encontrar. Não desista. Que o Senhor Deus te abençoe, que o Senhor Deus te guarde e te dê muita bênção e muita graça. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo.